Eu já trouxe uma meditação aos irmãos nesse texto, mas gostaria de fazer isso novamente essa noite. Se me permitir, você que estava aqui, por favor, tenha paciência comigo, né? Pense naqueles seus irmãos que não estavam aqui. Você pensa, não, vou ter que ouvir o pastor de novo falando esse texto, mas pense naqueles irmãos que não estavam aqui e que agora vão poder ouvir essa palavra. Mateus capítulo 4. Todos já encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. E então o diabo o deixou, e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Amém? Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, para acompanhar o raciocínio. Mas feche novamente seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai, diante da Tua palavra, pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dando entendimento, discernimento e orientação da Tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações nessa noite. E que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, nossos olhos abertos a Te ver. Nosso coração, Pai, esteja sensível àquilo que o Senhor deseja ministrar a nós nessa noite. A começar por mim, Senhor, quebra os nossos corações na Tua presença. A começar por mim, Senhor, dobra não apenas os nossos joelhos, mas a nossa vida na Tua presença nessa noite. E encha-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, em Mateus capítulo 4, nós acabamos de ler a tentação de Jesus por Satanás. Deixa eu primeiro fazer uma breve explicação desse texto, né? No momento em que Mateus aborda esse texto. Primeiro, é importante você lembrar que quando Mateus escreve esses assuntos, né? Quando Mateus escreve o seu livro, ele tem um objetivo, ele tem um foco, você já me ouviu falar isso aqui, já me ouviu explicar isso aqui, existe um destinatário original, pessoas que vão receber esse texto ali no primeiro momento, e elas vão ler esse texto, e quando elas lerem esse texto, elas terão uma impressão sobre esse texto, tá certo? Então eu não posso simplesmente sair daqui, século 21, me transportar ao texto e começar a fazer as aplicações de uma só vez, uma só tacada. Se eu fizer isso, eu vou errar. Eu tenho uma chance muito grande de tropeçar no texto bíblico. Por quê? Eu preciso entender um pouco do raciocínio que está sendo conduzido através de quem escreveu e o raciocínio dos destinatários originais, os primeiros leitores dessa carta, desse relato bíblico. Tá certo? Então, pastor, dito isso, por que Mateus então escreve? Bom, Mateus vai escrever com o objetivo de convencer os judeus de que Jesus é o Cristo. Vou repetir. O objetivo de Mateus é convencer os seus leitores de que Jesus é o Cristo. Isso significa dizer que Jesus é o Messias para o povo judeu. Tá certo? Cristo é o equivalente grego para a palavra Messias, ou Hamashia, do hebraico.
É esse o equivalente. Eu vou dar um outro exemplo. Os irmãos têm me ouvido falar sempre quando a gente está aqui meditando sobre João, que João tem um objetivo. Eu não vou fazer a pergunta não para não te comprometer, mas qual é o objetivo de João? Você já me ouviu falar isso aqui algumas vezes. O objetivo de João é provar para os seus leitores que Jesus é Deus, e para que, crendo que Jesus é Deus, eles possam ter vida em seu nome. Tá certo? Então, esse é o objetivo de João. Mateus também tem um objetivo. Qual é o objetivo? Ele quer provar para os judeus que Jesus, de fato, é o Messias, o prometido, o rei de Israel. Certo? Estamos juntos até aqui? Amém? Perfeito. Por isso que você começou a ler a Bíblia esse ano, você começou por Mateus, e viu lá que Mateus começa com o quê no capítulo 1? Quem vai lembrar aí? Uma pergunta fácil. Começa como lá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Porque para o povo que Mateus está escrevendo, e para alcançar o objetivo de provar que Jesus é o Messias, faz sentido começar pela sua árvore genealógica, sim ou não? Sim? Até porque eles entendem que havia uma profecia sobre o Messias, que ele seria da linhagem de Davi. Então, Mateus vai começar por isso, certo? Estou dando só mais um exemplo para você pegar a dinâmica. No capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, Mateus vai colocar para nós ali, a ordem dos fatos que ele narra é diferente dos outros evangelhos. Então, quando Mateus vai narrar a ordem, né, dos fatos, ele faz questão de colocar ali o quê? O batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Veja aí, você que está com a Bíblia aberta, capítulo 3, verso 13 até o 17. Eu vou ler, acompanhem comigo, por favor. Diz assim: então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. E agora, preste bem atenção. E viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E o que mais? Verso 17. E uma voz do céu disse o quê? Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Versículo 17 de novo. Uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Pergunta de prova: quem acabou de dizer isso? Você ficou na dúvida? Ficou não, né? Então, beleza. Foi Deus que disse isso, tá certo? Eu vou repetir o verso descer. Depois de ser batizado, logo saiu da água e viu o céu se abrir, o Espírito Santo desce sobre ele. Aqui nós estamos tendo uma visão da Trindade. Jesus, o Espírito Santo descendo sobre ele, então Deus o Pai declara, uma voz do céu, Deus o Pai diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Bom, agora sim vamos entrar novamente no texto com essas informações em mente. Então Jesus foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu quero propor aos irmãos, hoje aqui, pelo menos 7 aplicações, assim, bem práticas mesmo, sabe? Aquilo que você vai ouvir aqui de mim, você vai sair por aquela porta e você já começa a praticar, já começa a aplicar isso na sua própria vida hoje, à luz desse texto aqui. E a primeira está logo nesse primeiro versículo, então não tem como eu avançar muito antes de falar uma coisa importante. Nós acabamos de ver o céu se abrir, o Espírito de Deus descer sobre Jesus, e Deus o Pai o confirmar: este é meu filho amado. No verso seguinte, a palavra diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Aí a gente tem que parar e começar a pensar um pouco. Espera aí, o Espírito Santo está jogando contra aqui? Por que o Espírito Santo está jogando contra aqui, parece? Porque, bom, o que a gente entende? Senso comum. Deus vai conduzir você para onde? Deus vai conduzir você para
mananciais de água, né? Pastos verdejantes, lugares, né, maravilhosos, lugares onde todas as condições de temperatura e pressão são favoráveis na sua vida. Não é isso que a gente pensa sempre? E se você estiver enfrentando por um problema, eu não sei, não precisa dizer, mas se você entrou por essas portas hoje e está vivendo um momento de luta, de dificuldade, de tribulação, de deserto, você está na cabeça o quê? Quem está te conduzindo para esse lugar? O diabo. Bom, se tem alguém que está fazendo esse negócio na minha vida, pastor, certamente é o diabo. Eu quero aqui começar essa reflexão dessa noite provocando você. Pode não ser. Pode não ser. Pode ser que o momento de deserto seja um momento importante e que o próprio Deus e o próprio Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo para lá, para que você possa ser tentado, provado, e Deus te abençoe que você seja aprovado pelo Senhor. Mas não é sempre que nós estamos vivendo um momento de tribulação que você vai falar assim, isso aí é culpa do diabo. É o diabo que está se levantando contra mim, pastor. Bom, o texto vai mostrar aqui que quem conduz Jesus para o deserto, para ser tentado, é o próprio Espírito Santo de Deus, porque ele tem os seus planos na nossa vida, para cumprir os seus propósitos. Outro fator importante é que o texto não diz que Jesus estivesse vivendo no pecado. Porque o que o senso comum colocou na nossa cabeça? Que se alguma coisa de ruim está acontecendo com você, ou é o diabo ou é o quê? Pecado. Deus está te punindo porque você fez alguma coisa de errado. Então é por isso que Deus está te conduzindo, por isso que a sua vida está nesse deserto. Eu quero dizer para você que não necessariamente. Talvez você esteja vivendo esse momento de deserto porque Deus está te preparando para realizar algo na sua vida. Mas antes você precisa ser testado e aprovado. E fique tranquilo, como diz a palavra de Deus, não vem tentação sobre nós, que Deus não nos deu o poder para suportá-la. Então, se Deus está permitindo isso acontecer, se Deus está permitindo vir a dificuldade, a provação, a luta, os gigantes, o deserto, é porque Ele está te dando poder. É o Espírito Santo com você, para te conduzir por esse deserto. Para as recompensas que virão ao final dele, mas antes você precisa enfrentá-lo com dignidade, como eu digo aqui sempre. Sem se sentir menor que ninguém, porque está vivendo um momento de dificuldade. O texto diz isso, olha, o Espírito Santo, então, é possível, né, alguém estar na presença de Deus, olha o que eu estou dizendo, vou repetir aqui, é possível alguém estar na presença de Deus, sendo guiado pelo Espírito e ir para o deserto. Guarda isso. É possível alguém estar na presença de Deus, sendo conduzido pelo Espírito, e ainda assim está no deserto. Não tem a ver com o diabo e não tem a ver com o pecado. Tem a ver com Deus nos provando, nos testando, forjando o nosso caráter para a obra que Ele deseja realizar na nossa vida. Bom, o que mais diz o texto? Diz assim, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu o quê? Fome. Então, o tentador aproximou-se dele e disse. Essa passagem me lembra de... Não precisa... Se você tiver mais habilidade com a Bíblia, abre e me acompanhe. Se você não tiver, segure em Mateus para você não se perder. Mas os irmãos que já têm mais costume, abrem em Efésios, só para a gente ler um texto junto. Efésios... Só para poder justificar o que eu vou falar antes de eu falar biblicamente. Efésios, capítulo 6. É só um versículo para você reparar aqui uma coisa. Verso 13. Efésios 6, verso 13 diz assim: por isso, tomai toda a armadura de Deus. Aliás, irmãos, eu vou ler desde o 10, porque, de repente, tem alguém começando a caminhada cristã para poder entender. Eu sei que os irmãos conhecem o texto, mas para dar oportunidade para aqueles que ainda não conhecem. Verso 10 diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo.
Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Note essa expressão, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia mau. Agora vamos voltar lá no versículo 3, no versículo 2 do capítulo 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Sentir fome, passar necessidade, ficar sem ter o que comer, é um dia bom ou um dia mau? Qual o dia, então, que o diabo se apresenta para tentar Jesus? No dia mau. Percebeu? É muitas vezes aí que o inimigo vem para nos tentar. Não é quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, está tranquilo, ué. Você está bem, você está tudo bem, as contas estão tudo pagas, a família está toda com saúde, tudo vai bem no trabalho, né? Você está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Aí, nesse momento aí, você é um guerreiro muito, muito forte. Ele, não, espera aí, vamos guardar um pouquinho mais. Aí, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quando vem as dores, quando vem as provações, é nesse momento que eu e você temos que ser mais fortes. Porque o que o texto está mostrando para nós é que o diabo, ele foi astuto. Ele esperou uma oportunidade e então, depois de 40 dias e 40 noites com Jesus, teve fome, aí ele se apresentou para tentar. E esse texto me ensina duas coisas. A primeira é que o diabo é real. O diabo é real. O texto lá de Efésios diz que nós temos uma batalha que nós lutamos, uma guerra no mundo espiritual. Nossa guerra não é contra as pessoas. Não pense que seus problemas, é por causa do João, do Pedro, do Augusto, do Tiago. Não, os nossos problemas muitas vezes são batalhas espirituais, seja contra as hostes celestiais, ou seja contra o próprio pecado e a nossa natureza pecadora. Essa é a nossa guerra todo dia. Todo dia. Então, ele está dizendo, o inimigo é real. Tem gente que acha que não, né? Que é só um conto de fadas e tal. Se bater 3 vezes na madeira, o diabo vai embora como num passe de mágica, né? Eu não sei se você sabia disso, mas você tem um inimigo. Ele é real, astuto e perigoso. E nós não devemos subestimá-los. Não devemos subestimá-lo. Ele tentou Jesus e também nos tentará. Tentou Jesus e se aproveitará dos momentos de dor, dos momentos de aflição, dos momentos de deserto, para tentar fazer com que você caia. É por isso que você precisa resistir. E aí então o inimigo vai dizer para Jesus, ele vai dizer assim, olha, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, bom, a gente acabou de ler o texto do capítulo 3, o verso 17, quando o próprio Deus disse, este é o meu Filho amado. Então, como é que Satanás está agora dizendo, se tu és? Lembra de Gênesis capítulo 3? Então, Deus diz, olha, vocês podem comer de toda a árvore, mas dessa árvore que está no centro do jardim, dessa vocês não podem comer, disse o Senhor. Mas a serpente, astuta, esperou uma oportunidade, esperou um dia mau, e chegou, se aproximou de Eva, pode comer, não é bem assim, não é que você vai morrer, que nesse dia aí, seus olhos vão ser abertos, você vai ver o bem e o mal, vocês serão como Deus. Olha, um ataque à identidade, vocês serão como quem? Como Deus, ó. Se tu és o Filho de Deus, percebe que é um ataque à identidade de Jesus? Quem você é? Será que você é realmente quem você ouviu que é? Lembre que Jesus é humano também aqui, ok? Está sendo tentado também como uma pessoa de carne e osso como eu e você. E assim como eu e você temos as nossas crises de identidade, será que eu sou quem eu sou? Meu Deus, me ajuda, eu não sei mais quem eu sou. Bom, o diabo está tentando do mesmo jeito Jesus. A diferença é que quando eu e você ficamos perdidos, Jesus não ficou perdido, porque ele sabia muito bem quem ele era. Ele tinha ouvido do próprio Deus, e ele agarrou essa palavra.
esse é quem eu sou. Aquilo que Deus disse que eu sou é quem eu sou. Guarde isso. Você é aquele ou aquela que Deus disse que você é. Não a opinião de uma terceira pessoa sobre você. A opinião de uma pessoa sobre a sua vida não deve ser determinante para a sua vida. Mas a opinião do próprio Deus sobre você, essa você deve se preocupar. Quem Deus diz que você é? Oxalá que Deus dissesse para nós, como Ele disse para Jó: eis meu servo bom e fiel, que se desvia do mal. Bom, o campo de batalha foi o deserto e a arma usada foi a palavra de Deus. Se quisermos ser vitoriosos diante dessas inúmeras batalhas, esses inúmeros ataques do diabo, precisamos estudar e conhecer a palavra de Deus. Veja que o inimigo ataca, Jesus rebate. O inimigo ataca de novo, Jesus rebate de novo. Mas é sempre um duelo de espada. É sempre uma luta entre dois espadachins. Só que Jesus é mais habilidoso do que o diabo, e glória a Deus por isso. Veja que ele fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde, está escrito. Mas Jesus não fala para o diabo assim, ó, essa é a minha opinião, isso é o que eu acho. Jesus não fez isso. Jesus falou assim, ó, está escrito. A palavra não é nem minha, a palavra é do Senhor. Está escrito. O Senhor disse, e o que o Senhor disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou explicar isso aqui depois. Mas note, depois, de novo ele vai falar, bom, então o diabo levou a cidade e disse, se és o Filho de Deus, novamente um segundo ataque à sua identidade, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora o diabo também usa a palavra de Deus, né? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, também está escrito. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Lá no verso 9 ele vai atacar novamente dizendo, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. E Jesus então lhe ordenou, vai-te Satanás, pois está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Bom, note qual é a lição que eu tiro disso aqui, desse detalhe aqui do texto. Nós, irmãos, como crentes em Jesus, se quisermos permanecer firmes diante das astutas ciladas do diabo e dos ataques que nós sofremos dia após dia, das forças espirituais do mal, da maldade, precisamos estar apegados à palavra e conhecermos a palavra. Ter a palavra na mente, no coração e na ponta da língua. Porque o inimigo é astuto. E muitas vezes ele tenta envelopar o pecado em algo que pareça santo, em algo que pareça correto. Ele distorceu os textos, esses fragmentos de fato existem na palavra, mas ele distorce a aplicação desses textos para tentar enganar Jesus. Assim como ele tentou enganar Eva. Não é bem desse jeito. Não é bem assim. Porque Deus sabe que no dia que você comer, e aí se você acaba sendo um cristão que não está aí fazendo a leitura da palavra, que não está buscando ler a palavra, se agarrar à palavra, se apegar para conhecer, para estudar, para estar firme na palavra, aí o diabo muitas vezes vai usar, infelizmente, a boca de alguém que se deixa para te enganar, para te levar por um outro caminho. Que o exemplo de Jesus seja um exemplo para nós. Veja que quando nós lemos um pedaço lá do texto de Efésios capítulo 6, e você conhece mais o texto, você sabe que o único item de ataque da armadura celestial, da armadura de Deus, qual é? O único item de ataque. A armadura tem vários itens, certo? Mas só tem um item de ataque, qual é? Pode falar com convicção. A espada do Espírito. Já pensou nisso? Tem o capacete, tem a couraça, tem o cinto, tem a sandália, mas só tem um item de ataque, a espada do Espírito. Porque o cristão não precisa se valer de outra arma que não seja a palavra de Deus. O cristão não precisa se valer de outra arma para enfrentar essa batalha e vencer, que não seja a palavra de Deus. Mas, para isso, eu e você, precisamos ter a palavra na mente, no coração e na ponta da língua.
na ponta da língua. Bom, Jesus foi obediente. E a obediência de Jesus, então, é a base para sermos aceitos por Deus. A nossa redenção é por meio da obediência e da vitória de Jesus sobre as tentações. Ele se tornou um sacrifício puro e perfeito para Deus, porque não cometeu pecado algum. Se eu e você, em Adão, somos condenados pela desobediência de Adão, nós somos alvos da ira de Deus por causa do que Adão fez lá no Éden. Em Jesus e na sua obediência, e esse texto prova a obediência de Jesus, mostra o quanto Jesus foi puro e íntegro diante de Deus. Na sua obediência nós alcançamos graça, misericórdia, o favor imerecido do Senhor. Porque Jesus lutou contra Satanás e venceu toda a sorte de tentação. Ele então, pela sua obediência, comprou-nos para Deus, alcançou pelo seu sangue. Ele se apresenta então agora como um sacrifício puro naquela cruz, diante do Senhor, pelos nossos pecados, e esse sacrifício é aceito, porque Jesus obedeceu naquele dia, e em todos os outros dias na face da terra. Porque ele se fez homem e caminhou como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas em momento algum pecou. Em momento algum se deixou desobedecer ao Senhor. Esse texto mostra para isso. Então, a vitória de Jesus, ela é maravilhosa, não apenas do ponto de vista do debate ali e daquela situação que a gente fica imaginando quase que uma cena de cinema, né? Não sei se você tem essa não sei se é tão doido assim feito eu, mas eu fico imaginando quase como uma cena de cinema ali, os dois discutindo, né? Naquele debate ali, mas também porque aquele momento representa para nós o Jesus que se torna puro, para ser um sacrifício aceitável diante de Deus pelo meu pecado. Porque resiste, eu não conseguiria, mas porque Ele conseguiu, Ele agora põe seu Espírito dentro de mim, para que eu também possa conseguir superar as tentações. Eu jamais teria força em mim mesmo para superar um ataque tão duro como esse, mas porque Ele obteve vitória, Ele então nos concede essa vitória também, por meio do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Cristo passou pelo deserto e venceu para nos conduzir a um lugar de descanso. Bom, quinta lição, a nossa comunhão com Deus deve ser mais importante até do que a satisfação das nossas necessidades físicas. Vou repetir. A nossa comunhão com Deus deve ser mais importante até do que a satisfação das nossas necessidades físicas. Veja que o ataque primeiro de Satanás, ele busca atingir dois pontos sensíveis: a identidade, quem você é, se tu és o Filho de Deus, colocando em xeque, e a necessidade física, o comer, que segundo lá a psicologia vai dizer para nós, na pirâmide lá de Maslow, que é a necessidade mais básica do ser humano e aquela que ele vai fazer de tudo para tentar preencher: comer, beber, dormir, as necessidades fisiológicas. Então, Satanás, ele é tão baixo que ele tenta Jesus ali, como um cruzado no rim, para ver se agora eu vou pegar, e eu já vou começar já para... Mas aí Jesus nos dá uma lição muito grande quando ele diz assim, olha, está escrito, nem só de pão, no verso 4, viverá o homem. O que isso significa, nem só de pão? Ele está dizendo assim, de pão, é claro que você precisa de pão para viver, mas você não precisa só de pão para viver, você precisa de algo que vai além do pão, você precisa de toda a palavra que sai da boca de Deus, você precisa de comunhão com Deus. Irmãos, é claro que no momento das nossas necessidades nós somos tentados e o inimigo joga sujo e tenta trabalhar em cima das nossas necessidades para ver se naquele momento de crise, naquele momento de problema, naquele momento em que tudo parece que o mundo está desabando sobre a sua cabeça, então vem alguém, vai lá e oferece a você uma oportunidade e aí o diabo começa a tentar justificar e maquiar, como eu disse antes, essa oportunidade, dizendo assim, não, se você fizer isso aqui é para sustentar a sua família. Bom, não é tão errado assim, afinal de contas todo mundo faz.
mais. E se você fizer também, você vai poder levar o pão para os seus filhos. Jesus está dizendo assim, ó, não vale o pão se for interromper a minha comunhão com o Senhor. Porque a minha comunhão com o Senhor é mais importante do que o pão que eu e meus filhos comemos. É não negociar o caráter em nome de poder sustentar a minha família. É não negociar quem você é em Deus por uma oferta do diabo. Você não precisa só de pão, você precisa, antes de tudo, saber quem você é na presença do Senhor. A nossa comunhão com Deus é mais importante. A sexta lição é que a nossa obediência a Deus deve ser mais importante do que a satisfação da necessidade de sermos aceitos. A nossa obediência é mais importante do que satisfazer a necessidade que nós temos, é fato. Nós temos essa necessidade também. Segundo lá, a mesma pirâmide de Maslow vai dizer lá que o ser humano tem a necessidade de se sentir aceito, se sentir estimado, querido, recebido pelas pessoas. E olha só a segunda tentação, ele vai dizer assim, ó, se tu és o Filho de Deus, verso 6, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito, e eles se sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Veja, o diabo levou Jesus para a cidade santa, para o pináculo do templo. Quem você acha que estaria lá no templo? Os fariseus, os saduceus, os religiosos. Quem foram os principais opositores ao ministério de Jesus? Os religiosos. Quem foi que conspirou e armou toda uma cilada para matar Jesus? Os religiosos. Então imagina agora a resposta que isso daria aos religiosos. Pensa nisso. Esses foram os que mais rejeitaram Jesus. Imagina para aqueles homens, Jesus pulando do pináculo do templo e os anjos descendo. Jesus então aterrissando no centro, vamos imaginar assim, no pátio do templo ali, e os anjos trazendo ele. Tem como eles ficar duvidando disso? Todo mundo viu. Agora Jesus, se esses homens iam se opor a mim, agora com certeza eles vão me aceitar. Não é isso? Com certeza eles vão me aclamar. Bom, não vão não. Por quê? Porque eu prefiro obedecer ao Senhor. Não tentará ao Senhor. Essa palavra também tem a ver com outro detalhe. Muitas vezes nós achamos que a gente pode fazer qualquer coisa, que Deus vai estar lá para segurar a gente, para não deixar você cair. E aí Jesus está dizendo, ó, não tentará o Senhor teu Deus. A graça, o favor imerecido, não é um passaporte para você fazer o que você quiser da sua vida e achar que não vai ter consequência. Se você pular, está arriscado você cair mesmo. E Deus deixar você cair para você sentir um pouquinho a dor e chorar e está tudo certo. Faz parte do processo de aprendizado. Porque você está querendo se lançar e aí diz, ó, não é isso não. O favor de Deus sobre a minha vida não me legitima para fazer aquilo que eu quiser. Não me dá um passaporte em branco para eu fazer o que eu quiser. Então eu preciso tomar cuidado com isso. A minha obediência com Deus deve ser mais importante do que a necessidade que eu tenho de ser aceito. Quantas pessoas acabam se desviando do caminho do Senhor porque elas querem ser aceitas pelas pessoas? Irmãos, mais importa sermos aceitos por Deus e obedecermos a Deus do que ser aceito pelo mundo. Por último, para a gente encerrar, a nossa devoção a Deus deve vir antes da satisfação da nossa necessidade de realização pessoal. Vou repetir. A nossa devoção a Deus deve vir antes da satisfação da nossa necessidade de realização pessoal. Dentro dessa mesma pirâmide aqui que eu já mencionei de Maslow, tem lá a necessidade que o homem tem de se sentir realizado no seu trabalho. E qual seria a realização máxima do trabalho de Jesus? Todos os povos, todos os joelhos, se dobrando e reconhecendo o seu senhorio. Isso de fato aconteceria, Jesus sabe disso. Ele sabia disso. A questão aqui é receber tudo isso que ele já receberia, porque o Pai já havia revelado. Ele se assentaria no trono e governaria sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Porém, o detalhe aqui é sem a cruz. Entendeu? Ó, tá vendo todos os reinos? Tudo isso te darei, se prostrar e me adorar. É claro que é uma mentira, né? Que a Bíblia vai dizer que toda a terra
é o quê? Propriedade do Senhor. Então, ele está tentando ser propriedade de algo que ele não tem para oferecer. Mas ele tenta jogar uma aposta alta aqui para ver se Jesus, né, morderia a isca. E aí coloca, eu vou te dar tudo. A tentação aqui não é o tudo, porque o tudo Jesus sabe que vai receber. A tentação aqui é não passar pela cruz. Ter um atalho, um caminho mais fácil para alcançar a realização pessoal. Mas aí é por isso que eu estou te dizendo que a nossa devoção a Deus, o nosso nível de entrega ao Senhor, precisa ser maior do que qualquer satisfação de realização pessoal. Eu quero muito alcançar os meus sonhos, eu quero muito realizar os meus planos, mas antes de tudo eu preciso querer ser íntegro diante do Senhor na minha relação com Ele. E não comprometer essa relação em nome daquilo que eu desejo alcançar. Dá para entender? Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra no nome de Jesus. Vou